Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que está em alta e eu ainda não falei sobre isso aqui, então eu vou trazer a minha breve percepção para vocês. Vou falar sobre o casamento da Virgínia e do Zé Felipe. Aliás, vou falar sobre o término do casamento. Quero que você pegue só um link. Eu assisti uma entrevista da Virgínia onde ela diz o seguinte: a mãe dela sempre falava para ela: filha, tenha o seu dinheiro, trabalhe, nunca dependa de ninguém. E outra coisa, na infância dela, ela fala que quando a mãe morava nos Estados Unidos, que ela era bem pequenininha, o pai sempre falava: pode ficar em casa, cuida da Virgínia, que eu dou conta. E a mãe, sempre uma guerreira, batalhadora, sempre ali a mulher que estava sempre fazendo, falava: não, eu quero trabalhar. E a mãe trabalhava fora e pagava babá. A mãe fazia faxina, trabalhava fora e pagava babá para cuidar dela. O que acontece? A Virgínia foi moldada para ser uma mulher independente. Provavelmente ela tem um perfil altamente influente dominante ou dominante influente, foi moldada para ser essa mulher independente, ser a mulher que lidera. Quando a mulher lidera, por mais que ela seja cuidada, ela perde a admiração pelo seu parceiro. E aí o que pode acontecer nessa situação? A mulher tem uma energia masculina muito alta, muito forte, ela se torna essa mulher guerreira, batalhadora, a fazedora, e ela não se permite ser cuidada. Como o marido dela aparenta ser um marido que cuida muito, que mima muito, ela é uma mulher que muitas vezes ela repele isso. Por quê? Porque isso não é aquilo para o qual ela foi moldada para ser. E quando a mulher é moldada para esse lugar de fazedora, guerreira, batalhadora, uma energia masculina muito forte, e se ela não tiver um propósito muito grande dentro de si em relação a casamento, por qual motivo eu entrei nesse casamento, o que casamento significa para mim, é como se assim fosse algo em determinado momento se torna descartável, perdeu o sentido, perdeu a graça. Se eu não tenho um propósito maior para isso, eu paro de querer isso, eu paro de lutar por isso, e eu vou lutar pelo quê? Por aquilo que eu fui programada para fazer. E depende dela mudar isso no sentido de abaixar essa energia masculina muito alta, de fazer, de estar na liderança, de estar tudo bem. A mulher virtuosa também fazia, comprava, vendia, empreendia, mas precisa ter propósito para a sua feminilidade, precisa ter propósito para o casamento, porque se não tem um propósito real, divino para isso, a busca pelas conquistas, o crescimento, aquilo vai se tornando um propósito maior. E aí, infelizmente, pode ir para um lugar de até ganância, né? Mas entender que casamento tem que ter propósito. Nada segura um casamento, nem sexo, nem filhos, nem dinheiro, nem beleza, se não houver um propósito maior. O que casamento significa para você? Comenta aqui. Mulheres, só para ressaltar a questão da energia masculina que eu falei, preste atenção. A Virgínia teve um relacionamento anterior, onde ela se ajoelhou e pediu em casamento o ex-parceiro. Isso mostra que a energia masculina dela é muito alta. A percepção de valor em relação a um casamento é uma percepção distorcida daquilo que leva um casamento a ser bom, agradável, crescente e produtivo. Não estou falando que ela não viveu um casamento feliz com o Zé Felipe, mas chega um determinado momento, se os papéis estão invertidos, perde a graça.